Bem, uma questão importante também do plano, né, o Valdir falou os elementos que compõem o plano de saneamento. Tem muita gente que pergunta, mas a poluição do ar, mas a questão dos vetores, né? Esses não são elementos tratados como saneamento básico. Eles são tratados numa ótica maior, que se denomina saneamento ambiental. A sua abordagem nos 4 temas, né, que é o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza pública e o manejo de resíduos e a questão da drenagem pluvial e a gestão das águas pluviais. Os objetivos desse plano, como já foi também aqui alertado pelo Valdir, o plano de saneamento, gente, é um instrumento de planejamento, assim como o município tem o plano diretor territorial, né, e agora tem que ter também o plano diretor habitacional. Esse plano, embora se faça menção na lei que a revisão deve ser feita a cada 4 anos, em algumas situações se sugere que ela seja feita a cada 2 anos, mas a gente já está vendo cidades que estão fazendo essa revisão anualmente, ou seja, em atendimento ao acompanhamento da agência reguladora que fiscaliza os serviços de saneamento, o plano é visto então como um documento, um elemento de gerenciamento das atividades do poder público, né, ou das empresas prestadoras de serviço, para par e passo que a fiscalização e que o acompanhamento da agência reguladora faça sobre os serviços, você tenha também o plano sempre atualizado. O objetivo maior do plano a todas as habitações do município, sejam elas através dos sistemas públicos coletivos ou através de sistemas individuais ou até sistemas isolados na área rural, por exemplo, ou nas áreas mais afastadas. E o propósito, então, de atendimento legal, né, exige que o município tenha o seu plano de saneamento não só elaborado, mas também aprovado, seja pela Câmara de Vereadores ou seja por um decreto. Não sei ainda como vai ser o encaminhamento do plano de saneamento do município, mas tem algumas formas de se fazer essa aprovação, né? Mas ele sim serve como um elemento adicional na busca dos recursos, ou seja, quem tem plano de saneamento tem uma vantagem sobre aqueles que não têm plano de saneamento na definição, na distribuição dos recursos federais. Então é importante, né, os vereadores se sensibilizarem também da importância desse documento, não só como um instrumento de planejamento para as ações do município em relação ao saneamento, mas também como um diferencial, né, na sensibilização dos políticos e das secretarias, dos ministérios que fazem então a liberação dos recursos. O trabalho ele foi realizado em 8 fases. Né? A primeira foi uma reunião com a apresentação do planejamento e a itemização de como seria desenvolvido o plano. Depois tivemos uma definição das áreas de trabalho, distribuindo em bacias sanitárias, em áreas de atendimento do abastecimento de água. Com base nisso, se fez um diagnóstico completo do sistema, que o Christian vai apresentar aqui com alguma profundidade. Depois, a partir do diagnóstico, se levantou proposições e alternativas futuras, né, com objetivos imediatos, curto, médio e longo prazo para o saneamento. Importante, gente, que essa fase foi amplamente discutida, inclusive fizemos 4 consultas públicas junto à comunidade, para que houvesse a possibilidade da comunidade poder também opinar em relação dessas alternativas. É claro que aqui teve uma participação ostensiva do SAMAI, através da engenharia do SAMAI, o pessoal da prefeitura, que auxiliaram bastante na discussão das alternativas aí, das metas para a busca da universalização. A partir de objetivos e metas, se busca então os programas, projetos e ações, ou seja, como que se vai atingir esses objetivos e metas. Existe uma fase que anda quase que paralelo a essa atividade, que é o levantamento das situações de emergência e contingência, por exemplo, os casos
de enchentes, os casos de falta de energia elétrica, os casos de uma eventual greve, né, de funcionários. Então, o plano tem que prever alternativas e ações para essas questões que podem ocorrer ao longo da prestação de serviços. A definição de indicadores, que é o que vai permitir medir se os prestadores de serviços estão conseguindo atingir as metas ou não do plano, né? E, por fim, a elaboração de um programa de informação e comunicação social, que é muito importante fazer com que o plano chegue até a casa do cidadão, para saber de tempo em tempo como está a evolução do atendimento do plano, como está o desenvolvimento das atividades planejadas, recursos, do retorno à sociedade sobre principalmente a aplicação dos recursos públicos no setor de saneamento. Então, com base nisso, essa sistemática ela está colocada na forma, né, de fechar um ciclo, né? Porque na verdade o plano ele tem essa filosofia de ele não ser um documento que termina. Ele é um documento de planejamento que sistematicamente ele é revisado, ele é readequado, então faz com que essa roda, né, de planejar, desenvolver, executar e checar, ela fique sempre rodando, buscando uma melhoria contínua aí dos serviços de saneamento no município. A população atual, 38.001 habitantes, né? Sendo que 35.435 urbano, 2.566 na área rural. A população atendida pelo sistema de água, praticamente 98%, então 37.231 habitantes, e sendo que 770 fica fora desse atendimento. Da captação até a estação de tratamento, fica na rua, a captação fica na rua Reinaldo Mansky, até a estação de tratamento na rua Rio de Janeiro, com um sistema de adução, né, que a adução leva a água da captação até a estação de tratamento, com 60 metros a 400 milímetros, mais 310 metros dividido, né, dois encanamentos, né, duas aduções aqui, se divide depois de 60 metros, tendo cada uma 310 metros, sendo uma 250 milímetros e outra 150 milímetros. E aqui, só para ter na rua Rio de Janeiro, a estação de tratamento, que em média 8,03 milhões de litros por dia passa por essa estação de tratamento, né? Então aqui, uma vazão média, isso dá uma vazão média de 93 litros por segundo, mas está abaixo da capacidade, a capacidade da ETA é 125 litros por segundo, então está trabalhando abaixo, está tranquilo. Aqui, umas fotos em relação aos dois sistemas de tratamento, que é a estação de tratamento compacta, né, que é a mais nova, e a convencional, a entrada da água, né. Aqui, só para o pessoal ter uma noção em relação às etapas de tratamento, né, coagulação é um tratamento completo, né. A decantação, o filtro, as tinas de dosagens dos produtos químicos, né, cloro, flúor, para atender a legislação, o laboratório da ETA. Aqui daí então a gente entra nas elevatórias, que é o quê? Para levar a água dos sistemas de tratamento até os reservatórios e residências, que geralmente se localizam em cotas superiores ao tratamento, ou para aumentar a pressão da água na rede, né? Então, precisa ser elevatório para levar sai do tratamento, como não dá para ir tudo por gravidade, essas elevatórias ajudam a levar nos reservatórios ou até as casas, né? Em relação aos boosters, o município possui aí 14 boosters, depois a gente vai ver que até é um ponto fraco, porque um número elevado de boosters acaba elevando também gasto de energia, manutenção, mas a gente vai ver depois que é um ponto fraco, justamente porque a rede, né, é normal nos municípios a rede ser antiga, e o encanamento há tempos atrás não era com normas, né, de técnicas brasileiras, então acabava sendo pequenos e isso eleva o número de boosters nos municípios, né. Aqui só para ter uma abrangência geral de alguns boosters do município, Pomeranos,
Coceara, Guabiruba, Complexo Esportivo, Araponguinhas, né? Então aqui os reservatórios, em relação aos reservatórios, ainda falando do abastecimento de água, né? Um total de 3.100 metros cúbicos, o conjunto junto à estação de tratamento de água, na rua Tamoio, na rua Rodeio, outro conjunto, e na rua Álvaro Lama. Aqui a foto dos reservatórios. A localização dos reservatórios junto à estação de tratamento, Alvin Level, na Rodeio e na Tamoio. Aqui em relação à rede de abastecimento de água, que é estimado aí na faixa de 250 mil metros. Número de ligações 10.700, economias 12.381. O percentual de perdas, né? Perdas de água 35%, então, ou seja, se perde na faixa de 2,8 milhões de litros por dia de água. Apesar de parecer ele é alto, mas é uma realidade brasileira, até maior, Santa Catarina, a média aí na faixa de 40%, infelizmente, né? Mas é que justamente por as redes serem muito antigas, muitas vezes, embaixo do solo, dificulta muitas vezes estar visualizando os vazamentos de água, né, nas juntas, né? Então, dá um percentual de 30%. E junto com a estação de tratamento também tem uma perda também para fazer lavagem de filtros e tudo mais. Depois a gente vai ver que o plano pretende chegar, depois a gente vai apresentar ali, a pelo menos 20% no final dos 20 anos, que seria um índice bom, né? O consumo por habitante no município, então, é na faixa de 140 litros habitantes, que é uma média nacional, mais ou menos, 150. Contabilizando com as perdas, seria 215 litros habitantes dia, né? Contabilizando com as perdas. Então, aqui, em relação ao abastecimento de água, pontos fortes, né? Foi diagnosticado o índice de cobertura dos serviços, a disponibilidade hídrica em relação aos rios no município. A gente colocou ali justamente em relação à quantidade, né? Porque são rios com bastante sólidos dissolvidos, então a quantidade é boa. Depois a gente vai ver como ponto fraco que a qualidade é em relação a sólidos dissolvidos, rio com, normalmente assim, dizendo bastante barro, né? Um pouco mais, esse que a gente chama de sólido dissolvido, sólido na água. Capacidade de produção da ETA, então está trabalhando, a vazão média está abaixo da capacidade. Os hidrômetros, né? A micromedição, a porcentagem alta também, quase praticamente 100%. Capacidade de reservação no município, apesar de ter pontos que a gente vai ver que, inclusive, tem pontos que tem falta de água, com certeza, né? Assim como vários outros municípios têm. Então, aqui, pontos fracos, a qualidade da água bruta, justamente o contrário do que a gente tinha falado anteriormente, em relação à qualidade, não à quantidade. Então, é um projeto que abrange uma boa porcentagem do município. Hoje, o município gera em torno de 125 milhões de litros de esgoto por mês, isso calculado em cima do que a estação de tratamento produz, diminuindo o índice de perdas, né, que se perde na própria rede de abastecimento. Esse não vai virar esgoto, mas aquilo que a gente consome em água, em casa, se considera aí praticamente que 80% seja de esgoto, porque os 20% a gente sabe que pode ser para regar jardins, lavar carro, então não está indo direcionado ao esgoto, né? Aqui, como aquele projeto que atualmente está sendo revisado, a estação de tratamento fica ali na rua Rio Grande, bairro Estado. O terreno já é do SAMAI. Tem a licença prévia, né? Depois a gente vai ver que falta, claro, os licenciamentos depois dos projetos para a execução de instalação
de operação. Então, pontos fortes: disponibilidade do projeto executivo, disponibilidade da área licenciada, né? Então, sendo já do SAMAI. Pontos fracos: o índice de cobertura hoje, né, não tem então esse índice, então é um ponto fraco. E, claro, a poluição dos corpos hídricos receptores, né, os rios do município, o Cedros, Benedito, Caldeirão. A coleta seletiva na faixa de 135 toneladas, claro que tem uma porcentagem ainda de rejeitos, né, que vai para aterro, para triagem, e é uma porcentagem rejeitada, que não serve para fazer a reciclagem. Então, a geração per capita aqui, 574 gramas habitantes, considerando, né, 135 mais 120 toneladas, sendo que 456 gramas habitantes dia em relação ao resíduo orgânico e 118 gramas habitantes dia em relação ao reciclado. A extensão de vias diariamente, varrição de vias 14 km. A porcentagem, então, da coleta domiciliar seletiva, 100%. Aqui alguns acondicionadores, né, as lixeiras, aqui as residenciais, alguns exemplos, coletivo, aqui fica na rua Alfredo Hansen, e públicos, né? Então depois a gente vê também que foi feita uma ação em relação a isso, porque o município tem poucas residências com coletores, então pode estar ajudando aí na transmissão de vetores, de baratas, ratos, né? Então, porque o cachorro fica na calçada, fica mais fácil o cachorro, os animais, em contato. Então, depois a gente vai ver que tem uma ação em relação a isso, né? Os caminhões de coleta de resíduos no município, 2 Mercedes-Benz 1718, 912, que faz a reciclagem, e o caminhão de transbordo, né? Muitas pessoas também não questionaram em relação a um caminhão velho, um caminhão mais velho, né? A gente botou, porque o plano justamente visa botar a realidade justamente para se ir trabalhando o planejamento, o que precisa melhorar, o que não precisa. Então, o plano é justamente isso, mostrar a realidade, né? Em relação à média, representa aí uma eficiência de 20% do total do reciclado, esses 135 toneladas, então é uma média considerada alta em relação aos municípios, até porque ajuda o município ter um sistema de triagem no próprio município, né? Então, o galpão de triagem, aqui para visualizar o pátio de acondicionamento de recicláveis, depois a gente vai ver que é um ponto fraco, porque tem que estar em local coberto, né? A coleta de resíduos de serviço de saúde também entra no plano, então no município aí na faixa de 1.825 quilos por mês, coleta de resíduos de serviço de saúde. Aqui o aterro, de forma geral, os drenos de gás, né? As lagoas de tratamento, anaeróbico, a saída do tratamento, então a gente vai ver depois que o monitoramento também do aterro está como um ponto fraco. Aqui para a localização, ali no bairro Araponguinhas, o galpão de triagem, que ficaria mais ou menos a entrada de todo o terreno, né? O galpão de triagem no começo, o aterro sanitário e as lagoas de tratamento, e a saída do tratamento é mais ou menos nessa área aqui. O tratamento do chorume, né, que é aquele líquido que corre nos resíduos orgânicos. Aqui a foto do antigo lixão do município, na rua Alfredo Hansen. Então, pontos fortes de resíduos: o índice de cobertura do serviço de coleta domiciliar, 100%, a existência da coleta seletiva e o considerado nos outros municípios uma eficiência boa, né? Disponibilidade de serviços de varrição de vias, a disponibilidade de serviços de coleta de resíduos de saúde, a disponibilidade de aterro sanitário no município, que ajuda na logística, baratear a logística, disponibilidade de estrutura para triagem e seleção de materiais recicláveis. Aqui com pontos fracos:
Condições operacionais do aterro, hoje o monitoramento, né, em relação ao aterro sanitário está colocado como um ponto fraco. A necessidade de investimento no aterro justamente para melhorar esse monitoramento, ampliação e adequação. A limitação física da unidade de reciclagem, hoje o galpão está pequeno em relação à quantidade de resíduo reciclado que chega, então tem que se adequar em relação a isso. Outro ponto fraco aqui colocado, a gestão do sistema de destinação final de resíduos. A relação entre consórcio, prefeitura, SAMAI, também foi diagnosticado como um ponto fraco. Aqui eu botei Secretaria de Planejamento e Secretaria de Obras, porque as obras, o planejamento faz os projetos, né, em relação ao planejo, e as obras são executadas pela Secretaria de Obras. Então, estimado a vias de drenagens aí, com drenagem, 96 mil metros de vias com drenagem, e vias sem drenagem, 117. Aqui na audiência sobre a apresentação do plano de saneamento básico para o município de Timbó, o presidente do SAMAI, Valdir Girardi. Qual a expectativa agora, então, que as audiências já foram feitas, a comunidade já está informada, né, sobre as ideias do SAMAI para esse setor? Qual a expectativa de vocês agora, a próximo passo agora, que é chegar até a Câmara de Vereadores do município? Na verdade, o que temos que fazer agora? Ainda vai ter que passar, nós temos um conselho, o Conselho do Saneamento Básico de Timbó, que vai fazer a avaliação. Também, de repente, vamos fazer ainda algumas alterações, acredito que não, que está muito bem feito, como vocês viram, né? Então, depois passa para a Câmara de Vereadores, dificilmente aqui vai haver alterações, como eu já disse, né? Está bem feito o plano, mas será discutido justamente porque os vereadores também têm direito, são representantes da população, que têm direito a opinar, e eu vou estar nessa Câmara, nessa época, eu acredito que vai demorar uns 2 meses até que ele chegue aqui na Câmara de Vereadores, e poderei dar suporte técnico e com informações que a gente tem para enriquecer a discussão aqui para o bem do nosso município. Certo, e depois de aprovado, já poderá ser colocado em prática? Depois de aprovado, ele passa a ser uma lei municipal que terá que ser obedecida. Tá certo. Essa declaração, então, do presidente do SAMAI, Valdir Girardi, ficamos na expectativa, então, em torno de 2 meses aí para aprovação aqui no Legislativo de Timbó.